Bom, em relação à importância das bactérias, todo mundo já sabe que elas são, junto com os fungos, né, os principais seres decompositores, por isso que nós trouxemos aqui, que participam então da maior parte de trocas químicas realizadas entre os seres vivos do planeta, justamente porque elas convertem matéria orgânica em matéria inorgânica, disponibilizando isso aí para o solo. Outra parte importante também, que também vai acabar fertilizando o solo, é a participação das bactérias nas etapas do ciclo do nitrogênio. As etapas em si é visto na terceira série, mas é importante a gente entender um pouquinho como que essas bactérias participam dessa fertilização. E um dos exemplos que a gente pega é justamente as bactérias do gênero Rhizóbio, que faz uma associação de mutualismo com algumas plantas leguminosas, como por exemplo a soja. Aqui nós vamos ver nessa imagem que essas bactérias do gênero Rhizóbio, então, elas penetram pelos pelos absorventes, são responsáveis pela absorção de água, e irão colonizar, então, a região da raiz dessas plantas, formando, então, nódulos repletos de bactérias. O que é uma associação que vai beneficiar essas bactérias? Nesse local, essas bactérias terão água, terão proteção, terão moradia, além de um ambiente favorável para sua reprodução, para formar, então, colônias. E o que essas bactérias estão dando em troca para essas raízes? Essas bactérias participam do ciclo do nitrogênio e elas conseguem, então, pegar parte desse gás nitrogênio e transformar em moléculas inorgânicas para utilizar no seu metabolismo. Só que elas não conseguem utilizar tudo. Consequentemente, elas vão dar moléculas inorgânicas aí para esses vegetais. Além disso, eu esqueci de falar que essas bactérias irão receber também moléculas orgânicas, né? Porque os vegetais aí são autótrofos e irão disponibilizar isso aí para essas bactérias também. Por isso que é uma relação que vai beneficiar tanto as bactérias quanto as leguminosas envolvidas. Um outro exemplo aqui de onde a gente vai ver as bactérias é justamente na produção de antibióticos e vitaminas. Em relação a antibióticos, é importante a gente salientar que o antibiótico que elas produzem é justamente para diminuir a competição entre elas, e aí o ser humano descobriu essa substância e aí passa então a produzir essa substância utilizando essas bactérias aí a nosso favor. Em relação às vitaminas, a gente tem que lembrar que nós temos várias bactérias vivendo aí na nossa flora intestinal e que vão disponibilizar determinadas vitaminas, como vitamina K, por exemplo, para a gente. Assim como a gente está disponibilizando também alimento, proteção, moradia para essas bactérias na nossa flora intestinal. Pensando um pouquinho na biotecnologia, que é o que está mostrando nesse slide aqui, nessa imagem, elas também são utilizadas na produção de determinadas substâncias, como a insulina, para o tratamento de diabetes e também hormônio de crescimento. Como que a gente utiliza essas bactérias? A gente pega justamente o material genético, que é o plasmídio, que ele é fácil de manusear, e quando você tira o plasmídio da bactéria, ela não morre por causa disso. Se você manipular o material, o DNA nuclear, né, você poderia destruir essa bactéria. E aí, quando a gente pega esse plasmídio, nós inserimos utilizando enzimas de restrição, utilizando tecnologias, né, da engenharia genética, a gente coloca o gene da insulina, que é um gene da espécie humana, inserimos então no plasmídio, nesse material genético dessa bactéria. Depois nós inserimos esse material genético em uma bactéria e induzimos essa bactéria a produzir então essa insulina, que é uma insulina bacteriana, porque foram elas que produziram, mas a proteína, né, que forma essa insulina é uma proteína humana, justamente porque o gene, a formação genética veio do ser humano. E aí você diminui, por exemplo, problemas em relação à incompatibilidade, né? Outro problema diário aí que a gente vê que as bactérias elas acabam causando é justamente a cárie. O que acontece? Quando fica resto de alimentos entre os nossos dentes, essas bactérias elas já estão num ambiente muito favorável, porque elas conseguem sobreviver ali em um ambiente que tem determinadas substâncias que, por exemplo, poderiam impedir a proliferação dessas bactérias, mas ali elas conseguem sobreviver. E aí,
a temperatura é ideal, a quantidade de água é ideal, falta comida. A partir do momento que a gente deixa restos de alimento, essas bactérias ficam no ambiente favorável e elas começam a ter um metabolismo mais rápido, inclusive a reproduzir. Nesse processo metabólico das bactérias, elas liberam determinados ácidos e esses ácidos acabam corroendo, então, a estrutura do dente. Por isso que, aos poucos, essa cárie vai sendo formada. Ela não surge de um dia para o outro, justamente porque são ácidos liberados por essas bactérias que acabam corroendo, então, o dente. E isso aí é um problema muito sério que a gente pode ter por causa de futuras infecções e inflamações relacionadas, então, ao desenvolvimento dessa cárie. Outro uso que a gente vai ver aí das bactérias é justamente na produção de vários tipos de alimento, como, por exemplo, o Yakult. Todo mundo já ouviu falar, né? Tem lactobacilos vivos, justamente porque essas bactérias vão fermentar o leite e transformar esse leite, então, no Yakult. Assim como, por exemplo, a gente vai ver também a produção de vinagre, justamente por causa da fermentação acética que determinadas bactérias fazem, transformando, então, o vinho em vinagre ou outros alimentos em vinagre, como, por exemplo, o vinagre lá de maçã, que aí eles utilizam a maçã como fonte de alimento, né, para essas bactérias fazerem essa fermentação acética. Outro exemplo que nós temos aqui também é determinadas bactérias produzindo aí o ácido glutâmico, que é conhecido aí como Ajinomoto. Todos esses aí são processos justamente em que a bactéria vai fermentar determinados alimentos e aí a gente utiliza essa fermentação para a produção de determinados alimentos para a gente. Outra que a gente vai ver aqui é na usina de reciclagem de lixos. Elas vão ser utilizadas aí na produção de moléculas inorgânicas, né? Que vai ser também relacionado ao processo de decomposição que nós já vimos. Aqui a gente tem essas bactérias chamadas de probióticas que vão estar na nossa flora intestinal e irão diminuir, então, os processos de contaminação do nosso sistema digestório, justamente porque irão competir com bactérias patogênicas. E a partir do momento que nós temos essas bactérias, que são bactérias boas, né, tem menos espaço, então, para essas bactérias ruins atingirem e proliferarem dentro do nosso sistema digestório. Aqui eu dei alguns exemplos, no caso de produção de enzima, como a lactase, e mesmo vitaminas do complexo B, temos também produtoras de vitamina K. Bom, em relação às doenças bacterianas, a gente vai citar algumas que são as mais importantes, e iremos começar com uma doença que é causada aí pelo Vibrio cholerae, que é a cólera. A sua principal forma de transmissão é água e alimentos contaminados por essa bactéria. Uma das formas da gente prevenir é justamente ter o tratamento da água que vai ser utilizada na alimentação. É uma doença que é muito comum, principalmente em regiões onde você não tem muito saneamento básico. Para toda doença bacteriana, a gente vai ter como forma de tratamento o uso de antibióticos. A segunda doença que a gente vai trabalhar é a leptospirose, causada aí por bactérias do gênero Leptospira. E a gente tem duas formas de contaminação que são muito importantes. A questão de enchentes, que contém urina de ratos, né, que acaba que entra em contato com o esgoto, e essa bactéria vai ficar nessa água aí de enchentes, e ela pode penetrar por determinados machucados que você tem na pele. Por isso que quando a gente tem enchente, a gente deve evitar entrar em contato com esse tipo de água, né? Além disso, também a gente pode encontrar a urina desse rato, por exemplo, em latas de refrigerante, e essa urina ela vai acabar evaporando, a água vai evaporar e essa bactéria acaba ficando ali resistindo um determinado tempo. E aí na hora que você abre e você coloca a sua boca em contato com a latinha, pode ser que você ingira essa bactéria e aí ela vai te causar também a leptospirose. A gente tem mais casos até de leptospirose por injeção do que em relação à questão de enchentes. Por isso que a higiene com essas latas deve ser redobrada. Bom, a próxima doença que nós vamos falar é a do tétano, e aí eu vou passar aqui também. A causadora do tétano é o Clostridium tetani, enquanto que a do botulismo é o Clostridium botulinum. Por que eu gosto de trabalhar com essas duas doenças próximas? Elas são causadas por bactérias que são do mesmo gênero.
Então, elas terão semelhanças em relação ao metabolismo delas. As duas são bactérias que são anaeróbias. A questão do tétano, provavelmente você já deve ter escutado falar. Quando você tem um prego enferrujado, por exemplo, que você pisa, e aí você tem essa possibilidade de desenvolver o tétano. Por que a questão do prego? Porque normalmente quando você pisa no prego, são feridas que são profundas. E se você, por exemplo, tiver com essa bactéria em um machucado que seja muito superficial, essa bactéria vai entrar em contato com o gás oxigênio e ela não vai se desenvolver. Por isso a questão de ser feridas profundas, porque naquela região profunda não tem gás oxigênio e essa bactéria desenvolve e ela pode te causar o tétano. O problema dessa bactéria é que ela libera neurotoxinas que vão afetar então o seu sistema nervoso. A melhor forma de prevenção do tétano é justamente as vacinas. Diferente aí do botulismo, que a gente não tem a questão da vacina, mas normalmente quando a gente escuta falar do botulismo está relacionado a alimentos em conserva. Olha, para vocês verem o quanto que tem a ver com a questão do metabolismo dessa bactéria. Quando a gente faz conserva, a gente embala esses alimentos normalmente a vácuo. Então a gente está vendo a questão de ausência do gás oxigênio, ambiente favorável então para essa bactéria, que nesse caso, no caso do tétano, era uma neurotoxina. Aqui a gente vê uma toxina que está relacionada à placa motora, ou seja, aquela região onde o sistema nervoso se liga ao músculo para ocorrer a contração dessa musculatura. Então, são duas doenças que são semelhantes em relação ao gênero dessa bactéria. Consequentemente, também, as duas fazem respiração anaeróbica. No caso da hanseníase, eu também vou trabalhar ela junto com a próxima, que é a tuberculose. Tuberculose causada pela Mycobacterium tuberculosis, já a hanseníase Mycobacterium leprae, ou seja, as duas também são causadas por bactérias do mesmo gênero. E aí, eu vou passar aqui na tuberculose só para comentar que é uma doença que vai afetar aí os pulmões e a melhor forma de prevenção dela é a vacina BCG, que é feita justamente para essa bactéria. Por causa dessas semelhanças terem o mesmo gênero, elas têm também várias proteínas que fazem parte então da sua parede celular, que fazem parte da sua estrutura. Consequentemente, quando a gente produz determinados anticorpos contra esses antígenos, em relação à tuberculose, a gente tem também uma prevenção, que a gente fala, uma prevenção de tabela, que acaba ajudando aí na prevenção da hanseníase. Em torno de 70% a 80% dos pacientes, na verdade das pessoas que são vacinadas contra a tuberculose, também geram essa imunidade em relação à hanseníase, justamente porque elas são do mesmo gênero. Uma outra forma também é tratar os doentes. A partir do momento que você está tratando doentes para a hanseníase, você diminui então o contágio que é de forma direta, contato direto com pessoas contaminadas. Bom, a próxima doença que nós temos é a sífilis, que é uma importante IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E além dessa forma também do contágio pelo ato sexual, a gente tem a congênita. E essa congênita também é chamada de transmissão vertical. O maior problema dela é que a bactéria da sífilis ela consegue passar pela placenta, então, para o feto e pode gerar vários problemas para o feto, como cegueira e, inclusive, pode causar também aborto. O causador, então, dela é o treponema pálido. A melhor forma de prevenção, quando a gente pensa na sífilis, é o uso de preservativo durante o ato sexual. Uma outra IST que também é muito comum no caso aí das bactérias é a gonorreia, também conhecida como blenorragia, que é causada aí pela Neisseria gonorreia. Essa bactéria, a melhor forma de evitar a sua transmissão também é o uso de preservativo no ato sexual. Ela também pode ser passada então para o feto, quando uma mulher está grávida, também podendo causar problemas em relação ao desenvolvimento desse feto. Bom, em relação às algas cianofícias, também conhecidas por cianobactérias ou algas azuis, aqui a gente vê membranas fotossintetizantes que serão responsáveis, então, por fazer esse processo de fotossíntese, captar a luz solar. Aqui nessa imagem a gente tem as diversas formas desses tipos de
algas. Bom, uma característica então, né, dessas algas é justamente serem consideradas o pulmão do mundo. A gente fala que o oceano é o pulmão do mundo justamente por causa da presença dessas algas que fazem fotossíntese oxígeno. Está mostrando justamente essa reação aqui, que não é novidade para vocês, que é a reação normal da fotossíntese, onde tem a liberação de glicose junto ao gás oxigênio. Além disso, essas algas elas proliferam de uma forma muito rápida também, quando o ambiente está favorável, justamente porque elas fazem reprodução assexuada por divisão binária, assim como as bactérias. Diferente das bactérias que têm os esporos como uma forma de resistência, nesse caso a gente fala em acinetos, a forma de resistência para esse tipo de cianobactéria. A importância dessas algas, então, nós já comentamos em relação ao processo de fotossíntese, então elas vão repor grande parte aí do gás oxigênio da atmosfera. Além disso, também junto com as bactérias, elas participam do processo de fixação do gás nitrogênio, transformando essa molécula inorgânica em moléculas inorgânicas, mas que podem ser então assimiladas por vegetais por meio aí de suas raízes. Bom, nós vamos falar agora de um domínio chamado domínio arquea. E por que desse terceiro domínio, né? Porque antes nós tínhamos tanto as arqueias, também conhecidas como arqueobactérias, e as bactérias e as cianobactérias, todas juntas dentro de um reino, chamado reino Monero. E aí, nessa nova classificação, criou-se o domínio bactéria, onde nós temos as bactérias e as cianobactérias, e agora temos o domínio arquea, onde ficou, antigamente, né, conhecido como arqueobactérias. Depois de verificar, principalmente depois de análises de material genético, foi verificado que as arqueias têm genes que são exclusivamente delas, não são encontrados em outras bactérias nem em cianobactérias. Além disso, no caso das bactérias, a parede celular é formada de peptídeo glicano, e no caso das arqueias é chamado de pseudopeptídeo glicano, também composto de glicoproteínas e outras estruturas. Por isso que separou então as arqueias do domínio, né, bactéria. Além disso, tem uma constituição de fosfolipídios que irão ser encontrados então somente nos seres desse grupo. Bom, a característica presente em todas as arqueias é que elas gostam de ambientes extremos, por isso que elas são chamadas de extremófilas. E quando a gente pega um cladograma, a gente vai ver que temos o domínio bactéria, depois o domínio arqueia e o domínio eucária. O porquê que ficou no meio, né, entre o domínio bactéria e o domínio eucária. Elas compartilham de algumas proteínas presentes nos ribossomos, seria uma semelhança então com o nosso domínio, que é o domínio eucária. E já o que elas compartilham em comum com o domínio bactéria é justamente o tamanho, por também serem muito pequenas, e a questão da organização do material genético. Tanto o domínio bactéria como o domínio arqueia são ambos procariontes. Bom, uma característica então das arqueias é a facilidade, na verdade, né, da reprodução. Está relacionado aí à bipartição, a questão da rapidez, isso está relacionado mais a determinadas espécies, tem espécies que demoram e muito a reproduzir, mas é uma reprodução que é simples, né? Que é simplesmente duplica o material genético e depois acaba sofrendo aí o processo de bipartição. Uma característica diferente que a gente encontra das arqueias em relação às bactérias é que elas não têm nenhum mecanismo para aumentar a variabilidade genética, elas só fazem isso por meio de mutações. E a outra, por final, ali a gente já havia comentado que elas gostam de ambientes extremos. Como, por exemplo, no caso de arqueias denominadas metanogênicas, seriam bactérias que fazem quimiossíntese e, nesse processo, elas acabam liberando o gás, que é o gás metano. São bactérias que acabam contribuindo muito para o efeito estufa justamente por liberarem esse gás, que é um gás que é muito prejudicial para a questão do efeito estufa. E essas arqueias, elas são anaeróbias restritas, ou seja, elas só sobrevivem em ambientes sem a presença do gás oxigênio, como, por exemplo, no intestino aí de ruminantes, como de uma vaca, por exemplo, no nosso intestino, em aterros sanitários, em geleiras, ou seja, são ambientes que são sem a presença do gás oxigênio e elas vão utilizar a quimiossíntese, então, para a produção do seu alimento.
Outras bactérias também conhecidas, outras arqueias também conhecidas como halófilas, são aquelas arqueias que gostam de viver em ambientes com muito sal. Nessa imagem aqui a gente está vendo um lago formado por água do mar, que na maré cheia veio aqui e encheu. O que acontece? Por causa da evaporação da água, esse ambiente vai ficando com uma quantidade de sal muito grande. Consequentemente, essas arqueias veem um ambiente propício para a sua proliferação e, ao proliferarem, elas liberam um pigmento chamado bacteriorhodopsina, que dá essa coloração rosa para esse lago. Então, esse lago é rosa justamente por causa dessa grande quantidade dessas arqueias que gostam desse ambiente com muito sal. Temos as arqueias termófilas também, que são arqueias que gostam de ambientes com altas temperaturas. Aqui a gente vê fontes hidrotermais abissais, que podem chegar a temperaturas aí além de 100 graus Celsius. Aqui a gente tem fontes termais com temperaturas em média de 60 graus Celsius. Todas essas regiões são regiões habitadas justamente por essas arqueias termófilas, que gostam então de ambientes bem quentes. Bom, é isso. As arqueias, o que tem que ficar fixado é que elas gostam de ambientes extremos, independente se é por pressão, se é radiação, se é por temperatura, elas sempre têm essa característica.